Olá, queridos alunos! Nós vamos iniciar hoje um novo bloco que contém muitas receitas italianas e muita cultura específica de uma região da Itália. Nós vamos falar sobre a Emília-Romanha, que é uma das 20 regiões da Itália e é uma região muito próspera. Quando nós falamos de Lamborghini, de Ferrari, de produtos gastronômicos de excelência, como por exemplo o parmigiano reggiano, a mortadela de Bolonha, o presunto de Parma, o lambrusco, estamos falando desta região especialmente, que tem, além de todos estes produtos de excelência, uma agricultura muito rica, tanto que esta região é conhecida como a cesta de fruta da Itália. Convido vocês a conhecer um pouco mais desta região, Emília-Romanha. Olá, queridos alunos! Estamos aqui para mais uma aula. Desta vez nós vamos fazer a parte prática, tá? E hoje, juntamente com a parte prática, eu sempre gosto de trazer um pouco da parte cultural. E a comida que nós vamos aprender hoje é típica desta região da Emília-Romanha, que estamos falando sobre ela durante todo este bloco de receitas, tá? E este prato típico da Emília-Romanha se chama tagliatelle alla romagnola, tá? Ou seja, tagliatelle, que é este macarrão com este corte, que nós já vamos chegar lá, ao tipo da Emília-Romanha. Certo, queridos? Hoje eu nem trouxe receita escrita no quadro, porque eu vou deixar a receita certinha no final do vídeo. Vou deixar a descrição bem certinha. Por quê? Hoje, assim como na próxima aula, na parte cultural, nós vamos falar da estamparia da Emília-Romanha. Vocês estão vendo que o meu avental hoje é diferente? Este avental e estes panos de prato são tradicionais desta região. É aquela estamparia que na próxima aula eu vou explicar direitinho como ela é feita, que é muito tradicional desde muito tempo, tá bem? Então, vamos à nossa aula de hoje. Então, a nossa aula de hoje é o tagliatelle com ragu. Ragu é como fosse estamos acostumados a falar molho, aqui no Brasil, molho à bolonhesa, mas este aqui é ragu romagnolo e pode também ser chamado molho à bolonhesa, tá? Só que aqui no Brasil, as receitas foram um pouquinho adaptadas, foram um pouquinho mudadas. Assim como tradicionalmente lá na Emília-Romanha se usava miúdos de frango para fazer esse ragu. Hoje em dia já não é mais assim. Eu vou explicar direitinho como que nós vamos fazer este ragu. Tá bem? Então, vamos começar. Antes, uma curiosidade. Aqui em cima, depois eu vou mostrar bem perto para vocês, este guardanapo. Vocês estão vendo
que é a mesma receita, porque lá nesta estamparia tem todas estas cores, tem azul, tem amarelo, tem... Só que a cor mais comum é esta ferrugem, assim como o meu avental. Vocês estão vendo que os motivos são sempre iguais? Uma jarra, o trigo, a uva, mais trigo, o galo, outro galo, o queijo, tá? Muito interessante, né? Mas vamos à nossa receita prática de hoje. Para fazer a massa é muito simples, A cada 100 gramas de farinha, um ovo. Então, como que eu faço a conta para fazer uma macarronada para 3 pessoas? Eu coloco 300 gramas de farinha e 3 ovos. Olha que fácil! E faço uma massa. Neste guardanapo, como é uma coisa folclórica, eles fazem até uma brincadeirinha aqui. Eles dizem assim, ó, para os famosos tagliatelles feitos em casa, o importante é uma coisa só. Qualquer um de vocês poderá temperá-lo como preferir, mas para fazê-los precisam de mãos ágeis, mãos espertas, e eu vou ensiná-los nas próximas aulas, na parte prática, eu vou ensiná-los a fazer o tagliatelle. Olha que lindos que eles ficaram. Então, aqui eu fiz tudo enroladinho para ficar mais fácil. Aqui eles já secaram, porque eu fiz ontem estes tagliatelles, tá bem? E agora, o mais importante, que é o assunto da aula de hoje, é o ragu romagnolo. Então, para este ragu, olha o que nós vamos precisar. Também é muito fácil. Só precisamos seguir esta sequência. Então, eu vou ligar o fogo. Aqui na minha panela tem um quadradinho de manteiga. Junto com o quadradinho de manteiga, para que ela não queime, eu vou pôr um pouquinho de azeite, tá? E ela vai derretendo devagarzinho. Para este ragu, eu vou precisar de 3 tipos de carnes. 3 tipos. Eu vou precisar, vocês conhecem panceta, né? Panceta do porco é aquela carne gorda. Eu vou precisar só um pouquinho. E olha como eu vou ensinar de uma maneira bem fácil este ragu. Nós vamos fazer assim. Se eu pego 100 gramas de panceta, eu pego 200 gramas de pernil ou lombo, todos moídos, e 300 gramas de carne de boi. Então, a carne de boi é em maior quantidade, tá bem? Então, nós vamos usar essas 3 carnes para fazermos o ragu. Então, nós vamos começar assim. Vocês conhecem salsão? Salsão, que também é chamado aipo. Nós vamos utilizar um ramo de salsão, sem as folhas. As folhas vocês vão guardar quando começar a ferver o molho. Vocês jogam a folha dentro, que dá um sabor. Claro que na hora de comer vocês tiram a folha, né? Então nós vamos começar assim, olha. Para fazer um ragu, uma cebola,
uma cenoura e uma tira de salsão. Tudo moído, tá? Assim, passado no processador. Cebola. Vamos começar pela cebola. Então, coloco a cebola. Logo em seguida, já coloco a cenoura e o salsão. E vou dar uma fritadinha em tudo isso. Aqui vai fritando, então esta misturinha aqui, ó, esta misturinha, eu vou deixando que dê uma... O foguinho não está muito quente ainda. Vou mexendo um pouquinho e depois eu vou misturando as carnes. Primeiro a panceta, vocês sabem, né? Que a panceta moída é aquela parte mais gorda. Por isso que ela vai primeiro, porque daí ela vai dando uma derretida. Logo em seguida, eu chego com a carne de porco, que pode ser pernil ou lombo. E por último, a parte magra da carne de boi. Pode ser um patinho, pode ser um coxão mole, alguma coisa desse tipo. E misturando tudo isso, eu vou fazer o ragu. Então, olha que fácil. Aqui, quando começar a dar uma fritadinha, eu vou colocando as carnes, certo? Então, vamos ler aqui, ó. O tempero para o tagliatelle. Eu disse para vocês que o prato completo é tagliatelle ao ragu, tá? O tagliatelle eu vou vir um dia para fazer com vocês e mostrar como eu abro a massa, como eu corto a massa, tá? Antigamente, as cozinheiras lá na Itália abriam a massa no rolo de macarrão. Hoje nós temos cilindros muito mais práticos, tá? Para ele ser fininho assim, ó, eu abri no cilindro, que eu vou mostrar para vocês numa próxima aula prática, tá? Então, e aqui diz, em italiano, diz assim, a massa deve ser firme e a massa deve ser estendida bem fininha. É aquilo que eu disse, para o macarrão ficar bem delicado, tá? E o condimento mais clássico é o ragu, tá? E ele é muito saborizado, por quê? Porque ele tem esses 3 tipos de carnes, tá? Então, vamos lá. Colocar na panela umas 50 gramas de manteiga. Depois, um picado de cebola, um picado de cenoura e um picado de salsão. Frita tudo isso e depois vai juntando as carnes da maneira que eu falei para vocês. Uma parte desta, 2 partes desta e 3 partes desta. Olha que fácil, não precisa nem de receita. Agora que já começou a fritar um pouquinho aqui a nossa misturinha, não fritou muito bem ainda, porque o fogãozinho é meio devagar, tá? Depois que eu misturei as 3 carnes, quando elas estiverem fritando, eu jogo meio copo de vinho tinto. Quando as carnes estiverem
fritando. Quando elas estiverem assim, bem crocantinhas, eu jogo o vinho tinto. Frito, mexo tudo e por último eu misturo um pouquinho de molho de tomate, o quanto eu quero. Mas quando eu digo molho de tomate, não é a massa de tomate. A gente diz passata de tomate, que é a polpa. Então, já existe uma polpa que a gente compra de vidro prontinha, simplesmente depois das carnes já fritinhas, depois de eu colocar o vinho, deixo o vinho evaporar, né? Evaporar para dar o saborzinho do vinho, misturo tudo muito bem e por último eu coloco a polpa do tomate. A polpa do tomate. O que eu não posso... a folhinha do salsão. Quando estiver fervendo aquele molho bonito, eu jogo a folhinha dentro, só para passar aquele sabor gostoso da folha, do salsão de uma maneira geral, para o molho. E o que eu não posso esquecer no condimento, além do sal. O sal eu vou pôr por último. Por último de tudo, eu coloco o sal. E o que eu não posso deixar de colocar? No ragu, uma raladinha de noz moscada. Já expliquei o que é a noz moscada em outros vídeos do nosso canal. É esta sementinha, tá? Eu ralo a noz moscada para dar aquele saborzinho gostoso. Entenderam como é fácil este ragu? Olhem a consistência dele. Não fica um molho líquido, fica um molho espesso. Por que espesso? Porque tem as carnes moídas. Aqui no Brasil, a gente fala molho à bolonhesa, mas a gente faz errado. A gente só usa uma carne. Se nós usarmos dos 3 tipos, ficará muito mais saboroso. E aí, como é que eu monto a macarronada? Vocês sabem? É muito simples. Eu já fiz aqui com vocês no canal um prato de macarrão. Água fervendo no fogo, jogo um pouquinho de sal na água e quando ela estiver fervendo, jogo o macarrão na água, espero cozinhar, escorro o macarrão e coloco o ragu por cima e um pouco de queijo ralado. Aqui está este prato típico, tradicional e famoso da região da Emília-Romanha, tagliatelle ao ragu. Gostaram da receitinha? Até a próxima!